Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Hora de Podcast, onde eu, Matheus Stenger, juntamente com a minha parceira e host desse canal, Rosimari Marafigo, estaremos entrevistando uma série de convidados com conteúdo extremamente importante para vocês, nossos seguidores. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, se inscrever no nosso canal e procurar a gente nas outras também, né? @Hora de Podcast. Estamos em todas as redes sociais. E hoje a gente tem convidados muito especiais. Mas antes disso, pessoal, vamos falar um pouquinho desse cafezinho, que já é um spoiler, certo, Rosi? Já é um spoiler sobre o episódio de hoje, que é rosa. A gente vai falar sobre o Outubro Rosa e a Mari, da Olga Cafeteria, trouxe esse cafezinho que é muito show pra gente. É um bombom de morango que a gente vai comer depois do podcast, vai estar se saboreando bastante. Vale lembrar, né? Vale mostrar para o pessoal esse mimo, né? Essa embalagem. Então, para quem quiser conhecer mais, também fazer o seu pedido, olha que coisa fofa. Depois a gente vai postar ali uma fotinho também para vocês. E ela fez todo o temático, né? Por conta do tema de hoje também. Então, a Mari é sensacional. Lembrando que Olga Cafeteria fica no estacionamento da Vita Medicina Integrada. Então, vocês estão todos convidados a conhecer e provar o cafezinho lá da Olga, né? Agora tem almoço também, então dá para fazer pedido, tem bolos, tem uma diversidade bem bacana lá de coisas para conhecer e para experimentar, né, Matheus? Exatamente, Rose. O QR Code está aí, pessoal, então só ler o QR Code, vocês vão ser encaminhados para o Instagram deles, lá vocês podem seguir eles e mandar mensagem para eles que eles vão atender vocês muito bem, tenho certeza disso. E hoje, pessoal, é um episódio especial, é mais um episódio da edição Vita Medicina Integrada, certo, Rose? É isso mesmo, é hora de Vita Medicina Integrada. E falando um pouquinho sobre a Vita, né, vocês já acompanharam aí todos os episódios anteriores, a gente sempre gosta de fazer uma introdução falando um pouquinho da Vita. Então, como a gente sempre traz aqui, lá na Vita, você é o centro de tudo e você vai encontrar tudo em um só lugar, desde consultórios médicos, centro de exames, toda a parte de investigação, de tratamento, e agora temos uma novidade, né, que é a central de vacinas também. Então, esse mês de outubro, a Vita está fazendo uma campanha aí para vacinação contra a gripe, né? A gente sabe que com as mudanças climáticas, infelizmente, a gente fica mais suscetível a pegar resfriados, a ter acesso a esses vírus, né? Então, eles estão com um preço bem especial para vocês. Confiram lá no site www.vitamedicinaintegrada.com.br, que vocês vão olhar lá e ver todas as vacinas. Além da gripe, tem outras vacinas, né? Tem uma lista bem grande lá de vacinas. E nesse mês, a vacina da gripe está com um preço especial, né, Matheus? Show de bola. E outra coisa legal de falar da Vita também, que a gente até estava comentando aqui antes de começar o episódio, é essa praticidade que a clínica proporciona para os pacientes. Então, você vai lá, faz a tua consulta, você já é encaminhado para os exames que você precisa fazer e você já retorna para o médico, tudo isso em um só lugar. Muitas vezes a gente vai no médico, aí o médico pede um exame, até marcar esse exame. Nunca mais volta no retorno. O paciente já não volta mais, ou então, assim, aqui em Lages é um polo, né? A gente tem outras cidades que a gente atende aqui, então facilitou bastante esse processo de ter esse modelo, né, de tudo integrado em um só lugar. Então é isso, pessoal. Conheçam a Vita Medicina Integrada. Conversa, investiga e trata. Pessoal, falando em Vita Medicina Integrada, a gente tem 2 profissionais da Vita que são profissionais de extremo grande nível. Então, aqui com a gente hoje a gente tem o Dr. Rafael e a doutora Tatiana. Primeiramente, Dr. Rafael, gostaria de se apresentar? Olá, Matheus, muito obrigado. Rose, muito obrigado pela... Mais uma vez aqui conosco, né? Exatamente, é sempre uma satisfação, uma alegria. E, bom, eu sou de Lages, Santa Catarina, estudei sempre praticamente em escola pública, fiz a faculdade de medicina em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e também fiz a residência de clínica médica lá. E depois fiz a especialização em oncologia clínica no Hospital Conceição, em Porto Alegre. Ah, legal. Desde 2015, daí eu trabalho aqui em Lages, né, tanto no serviço público quanto no privado, e desde abril deste ano eu integro o corpo clínico da Clínica Vita. Seja muito bem-vindo, doutor Rafael. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Espero que tenham gostado da primeira vez. Na real, gostou, né? Senão não teria voltado. Sem dúvida, muito bacana. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo mesmo. Mas
outro convidado nosso é a doutora Tatiana Stenger, né? A própria. Minha parente. Tatiana, gostaria de se apresentar? Então, eu sou Tatiana Stenger, eu sou lagiana também, né? Como sempre digo, pessoal, nascida e criada. Eu fiz faculdade aqui mesmo, fiz em Lages, eu me formei pela primeira turma de medicina aqui da Uniplac. Eu fiz residência médica no Hospital Universitário da UFSC, em Florianópolis, de ginecologia e obstetrícia, fiquei por lá 3 anos. Voltei para a cidade e agora já estou na Vita desde que a Vita começou. E há praticamente 1 ano atrás eu terminei minha especialidade em sexualidade clínica na Cetros, em São Paulo. Então, a gente está aí proporcionando na Vita atendimentos aos nossos pacientes. É isso aí. Hoje falaremos, então, sobre Outubro Rosa, né? Seja muito bem-vinda, doutora Tatiana Stenger, que é ginecologista e obstetra da Vita, é isso? Isso aí. E é sexóloga também, né? Que já vou te dizer que vamos te chamar para um outro episódio para falar sobre isso também, que eu acho que é importante. E o doutor Rafael Zimmermann, que é um oncologista clínico, né? Já esteve aqui conosco, juntamente com o doutor Tiago. E hoje o tema é Outubro Rosa, né? Então a gente vai estar passando aí por esse assunto, que é a campanha que a gente está vivendo agora no mês de outubro, né? Extremamente importante de prevenção contra o câncer de mama. Eu acho que seria bacana também vocês falarem um pouquinho da trajetória de vocês, como que vocês chegaram na Vita. Não sei se a doutora Tatiana, como é a primeira vez que está vindo aqui no podcast, quer iniciar. Falar um pouquinho como que você chegou na Vita, por que entrou na Vita, o que te chamou a atenção na clínica. Acho que é legal para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Então, eu venho desde que eu voltei para Lages em 2013, né? Eu já tive consultório em outras clínicas e o que mais me atraiu na Vita foi uma mudança de paradigma que a gente teve no pós-pandemia. O novo normal, né, digamos assim. A gente vem, às vezes, de um lugar onde a gente tem um consultório muito celular, muito sozinho, muito isolado. E eu acho que é de fundamental importância que a gente tenha realmente assim, uma clínica grande, uma clínica forte, uma clínica multidisciplinar e interespecialidades, como a gente tem na Vita, que a gente se ajuda, a gente discute casos, a gente realmente compartilha o paciente para ajudar ele a ter uma saúde da melhor qualidade. Bacana. E você, doutor Rafael, quer contribuir um pouquinho? Exato, eu concordo com a Tatiana, é um espaço novo em Lages, mas ao mesmo tempo inovador e de qualidade, né? Que essa integração de poder ter acesso a consultas médicas, exames, né? E espaço para tratamentos, né? Também. Isso permite, né? Uma qualidade, né? Para o paciente e é um ambiente saudável ali, um ambiente muito bacana de trabalhar. É muito interessante essa parte que vocês trazem, né, do estudo de caso mesmo. Isso é muito legal, porque estão todos ali próximos, então tem essa condição, né? Acaba não ficando só numa ilha, como disse a doutora Tatiana, né? Então consegue fazer essa discussão. Acho bem legal isso. Perfeito. Pessoal, indo mais para o tema então de hoje, o que seria o Outubro Rosa? Da onde que ele veio? Por que foi fundado? Bom, o Outubro Rosa já é uma campanha de vários anos, né, que acontece, né, e é justamente para conscientizar sobre o tipo de câncer mais importante que acomete as mulheres, né, que é o câncer de mama. Ele não é o mais comum, é o segundo mais comum, mas em termos de incidência, né, e de mortalidade acaba tendo a sua relevância. E eu acho que o principal é falar sobre rastreamento, né, porque é uma das doenças, um dos tipos de tumores rastreáveis, o que permite o diagnóstico precoce e, com isso, ter as melhores chances de cura, né, e tratamentos mais adequados para o paciente. Quer complementar, doutora Tatiana? Isso eu acho muito importante, que a maioria das pacientes que chega para a gente, principalmente, né, para mim, que às vezes no oncologista o pessoal vai de uma maneira assim, já chegou algum diagnóstico, acaba indo no oncologista. Mas para mim, que eu sou ginecologista, eu sou porta de entrada, né? Assim como a ginecologia, porta de entrada, a pediatria, porta de entrada, cirurgia geral, clínica médica, todas portas de entrada.
partir daí, a gente vai para subespecialidades, assim como o Rafael, por exemplo. O Rafael fez clínica médica, né? Se formou em medicina, fez clínica médica e foi para a subespecialidade, que é a oncologia. A gente não. A gente, como especialidade de entrada, o que acontece? Às vezes a paciente chega para a gente querendo, assim, aquela ressonância de corpo inteiro, assim, igual no geral. igual no Grey's Anatomy. Ai. Que eles passam, assim, que eles querem, não, eu quero do fio de cabelo aqui em cima até o dedão do pé, vamos passar lá. Então, a tomografia de corpo inteiro para ver se a gente acha alguma coisa. E, na verdade, assim, a gente acaba que tem que ser muito racional nas coisas que vai pesquisar. E, principalmente, assim, mama, colo uterino, né, que é a parte que a ginecologia acaba mais triando, realmente, são pesquisas muito racionais que a gente faz. Então, por exemplo, quando a gente pede uma mamografia, quando a gente pede uma ultrassom de mamas para paciente, geralmente a gente está já buscando, né, alguma coisa. O câncer de mama é um câncer rastreável, ele tem um diagnóstico precoce possível de ser feito, né? Por isso que essa campanha é tão grande como o Outubro Rosa, porque realmente, se a gente descobre, se a gente detecta o câncer de mama de uma maneira rápida, a chance dessa paciente sair curada é realmente grande. No Brasil, infelizmente, isso não é uma realidade, né? A gente acaba detectando a maioria dos cânceres de mama em estágio mais avançado. A gente estava conversando essa semana com o pessoal que me perguntou muito do autoexame. O autoexame ele já não é mais preconizado, né? Foi uma campanha de muito tempo e falando para as mulheres fazerem o autoexame e o que isso acarretava. Viu que o autoexame não mudava a mortalidade pelo câncer de mama, né? Continuava morrendo o mesmo número de pacientes, mesmo com essas grandes campanhas, com os pacientes fazendo o autoexame. E uma coisa que eu vejo até hoje ainda, Rafael, no consultório, o que acontece? A paciente assim, eu não vim antes porque eu não sentia nada. Né? Eu palpava ali, ia para frente do espelho, olhava minha mama e tal, não sentia nada, acabei que não procurei. Uhum. Então, às vezes, até a paciente realmente sentir alguma coisa, ela já vai achar, às vezes, um tumor localmente avançado. A gente, como médico, que a gente acaba, né, fazendo os exames diários nos pacientes, acaba se acostumando mais com o que está vendo, a gente descobre indo um pouquinho antes delas. E quando a gente pede os exames que são de rastreio, a gente consegue achar tumores com 1 milímetro. 1 milímetro, um risquinho da régua, um risquinho dos pequenininhos. Então, assim, para a gente achar alguma coisa numa palpação, às vezes o quê? 10 milímetros? 2 centímetros, né? pelo menos. As pacientes, geralmente, por volta dos 2,5 centímetros, que é um tumor localmente avançado. Então, quando a gente lança a mão desse rastreio de uma forma hábil, de uma forma inteligente, a gente consegue descobrir câncer com 1 milímetro. Então, isso é muito importante para a vida das mulheres. E entrando já na próxima pergunta, que seria sobre o acompanhamento de vocês, né? Consulta, exames, como que cada um atua, focando aí na parte de mamas, né? Que é o assunto de hoje. Mas como que vocês atuam em relação a isso? Você falou do autoexame, na consulta acaba acontecendo, você né, logicamente tem mais experiência, ali vai acabar pegando antes, mas como fazer esse rastreio? Se, por exemplo, eu não sinto nada, eu não tenho sintoma, eu estou numa consulta de rotina contigo, tem alguma coisa que vai te dizer que precisa investigar mais? Como que funciona isso? No exame físico, toda paciente acima dos 25 anos de idade tem que ter sua mama examinada na consulta ginecológica de rotina. Né? Todas as pacientes acima dos 25. A partir... daí depende do histórico familiar, por exemplo, assim. É muito fácil, assim, para mim, na minha cabeça, é muito fácil essa regrinha. Eu sempre pergunto para as pacientes, algum histórico de câncer de mama, ovário, em parente de primeiro grau com menos de 50 anos, o rastreio vai começar mais cedo. Né? Por exemplo, assim, ela me diz assim, doutora, minha irmã teve câncer de mama com 44 anos. Eu falei, opa, o teu rastreio começa 10 anos antes do que tua irmã descobriu câncer de mama. Então, esse rastreio, né, de exames para essa paciente não vai começar aos 40, como seria para a maioria das pacientes. Mas vai começar aos 34, que é 10 anos antes que a mana dela descobriu o câncer de mama. Às vezes o pessoal vem com parentes muito longínquos, né, com câncer de mama.
primo do primo, da minha prima, do meu primo segundo. Não, gente, vamos assim, a gente restringe mais realmente aos parentes de primeiro grau, né? Então, sempre que eu tenho parentes menores de 50 anos com câncer de mama, aí a gente joga esse rastreio para 10 anos antes do diagnóstico desse parente de primeiro grau. E isso só vale para câncer, no caso do histórico familiar, ou, por exemplo, assim, a mãe tem mioma, tem aqueles outros diagnósticos, isso também você considera como um fator de risco? Na verdade, assim, ó, a gente tem vários tumores benignos que acontecem dentro da ginecologia, dentro das outras especialidades, né? Por exemplo, o mioma é um tumor benigno do músculo uterino muito comum, muito comum. Eu vou dizer aí que praticamente acima dos 35 anos, né, quase a regra, a gente encontra em mais da metade dos pacientes. Se a gente for fazer exame de ultrassom transvaginal acima dos 35 anos. E às vezes elas vêm realmente bem apavoradas, né? Elas já vêm dizendo assim, como é que eu vou fazer um inventário, o que eu tenho que deixar minhas coisas, quem é que vai cuidar dos meus filhos, porque eu descobri que eu tenho um mioma. Então, é muito comum. O que as pacientes também confundem muito e ficam muito com medo na mama, quando elas encontram fibroadenoma, né? O fibroadenoma, ele também é uma tumoração sólida da mama, né? O câncer de mama, ele é um tumor sólido, o fibroadenoma, ele é também um tumor sólido, mas de característica benigna. Às vezes, elas ficam cuidando por anos daqueles fibroadenomas, que são nódulos regulares ali que a gente vê na mama. Os fibroadenomas, eles nascem fibroadenoma, eles vão ser para sempre fibroadenomas, né? O câncer de mama, ele já nasce câncer de mama. Não existe, assim, uma coisa, um nódulo que eu já tenho que vá se transformar em um câncer de mama, né? É importante essa fala. Transformação realmente, assim, não existe. Às vezes eu brinco com elas assim, vamos deixar um pouquinho de ser babado esse nódulo, né? E vamos fazer, né? Vamos ver outras coisas que também são importantes, não te apavora. Fique tranquilo, isso aqui não vira nada. Então, mas o pessoal tem muito medo, né? Tem muito medo de ter um tumor, de ter um câncer. Às vezes elas têm medo de falar a palavra câncer, né, Rafael? Eu acho que esse é talvez o ponto mais importante, né, desses encontros, né? É a gente desmistificar, né, diversas coisas. E isso que a Tatiana falou foi extremamente importante, né? Que acho que o ponto base assim é que o autoexame ele acaba perdendo um pouco de valor mesmo, justamente porque as lesões, até se tornarem palpáveis, elas perdem tempo, né, de serem diagnosticadas antes, e levando a casos mais avançados, e que o tratamento ele também vai perdendo a capacidade de cura, né? Então, uma paciente que chega no estado metastático já tem comprometido, né, tudo isso. E quais seriam ali os exames pré que a gente pode fazer ali, até para rastrear esse tempo todo antes? O exame ideal para rastreio, né, do câncer de mama é a mamografia. Mamografia. Mamografia, tanto digital quanto a convencional, analógica, né? Ela vai ter a mesma qualidade, claro, desde que seja feito num centro de qualidade, né? E isso vai permitir com que as lesões, né, pequenas, não palpáveis, a partir de 1 centímetro, possam ser devidamente identificadas e daí passar para as próximas etapas. Então, a mamografia ela não fecha o diagnóstico, mas ela vai abrir porta ali para seguir com a investigação. Então, até uma biópsia pode ser necessária para confirmar mesmo que seja uma alteração, né, de câncer, uma lesão maligna, e a partir daí poder direcionar para o tratamento, seja cirúrgico, seja fazer um tratamento sistêmico, né, uma quimioterapia antes, né, a gente chama de quimioterapia neoadjuvante. Então, é a partir daí que vai ser possível direcionar essa paciente. Vamos dizer que eu não conheço meus pais, não sei se tem a possibilidade de eu ter um câncer futuramente, se tem alguma coisa assim. Tem algum teste genético que eu possa fazer? Os testes genéticos, eles acabam também sendo um pouco complexos, assim, né? De maneira geral, na população, você não precisa fazer um teste genético de rastreio. Eles têm uma baixa frequência, né, na população. Estima-se que menos de 10% de todos os cânceres de mama têm alguma relação genética, tá? E o que vai entrar como um fator, né, para pensar numa herança genética seria justamente o histórico familiar, tá? Então, vários parentes de primeiro grau com câncer, né, seja de mama, pâncreas também entra, né, como um dos tipos de câncer associado a algumas síndromes genéticas.
E também se já é conhecido, né, em algum familiar a presença de algum gene predisponente de câncer, né, como o gene BRCA. Então, se tem algum familiar, a mãe tem o gene BRCA, é prudente testar nos filhos, para daí isso já direcionar para uma investigação mais precoce, né, ou até procedimentos redutores de risco, né, de câncer, até cirurgia pode ser indicada antes de se desenvolver algum câncer. Esse aí foi mais ou menos o caso da Angelina Jolie, né? Exatamente. A Angelina foi, Jolie, que é talvez o maior ícone. Assim, é o maior tipo ícone de... dos testes genéticos para câncer de mama e para câncer de ovário, Angelina Jolie, né? Ah, é? Sim. A mãe A dela, mãe dela né, teve faleceu. câncer de ovário, né? Um câncer precoce, agressivo, super cedo. E lógico, a Angelina Jolie, com a capacidade financeira que ela tem, né? Buscou esses testes genéticos e ela viu que ela tinha um desses genes alterados e que esse gene predisporia ela a 50% de chance de câncer de mama e ovário. 50% joga a moedinha para cima, né? Cai para cima, cai para baixo. Exatamente. Né? Então, o que a Angelina Jolie fez? A Angelina Jolie ela fez uma oforectomia bilateral, que é a retirada dos 2 ovários, e ela fez uma adenomastectomia, é onde você retira a glândula mamária, você preserva a pele, você preserva a areola, né, que é a parte mais escura ali da mama. Ela retirou toda a parte glandular de baixo e daí colocou implantes, né? Fez a reconstrução com implantes. Então, para ela realmente tirar esse risco dela simplesmente jogar a moedinha para cima, né? E para isso daí existe aquela questão do acompanhamento multidisciplinar, certo? Que seria ali juntando as 2 especialidades. Exatamente. É fundamental, porque principalmente essa parte assim, vem um anátomo patológico de um câncer lobular, tá? Câncer lobular, aí o Rafael vai saber muito mais do que eu, que sou ginecologista. Não, tem algum teste genético? A família tem que investigar, tem mais alguma coisa para ver? Realmente, assim, é muito mais a área do Rafael do que a minha. Então, às vezes, talvez, até o diagnóstico, né? O rastreio, o primeiro diagnóstico, se vai fazer punção, se não vai, bem tranquilo para mim. Mas a partir do momento que chega essa parte mais especializada, o anátomo, a biópsia, o que vai fazer de tratamento? Vai fazer químio, não vai fazer químio? Vai fazer químio antes, vai fazer químio depois? Aí essa bola a gente passa pro Rafa. Se fosse num mundo ideal, né, Matheus, todos os pacientes, né, com diagnóstico de câncer de mama, eles merecem sim fazer um teste genético, tá? Isso vai permitir abrir uma grande janela aí para identificar realmente quais são as populações, né, como é que é o perfil das heranças, né? Mas são testes muitas vezes de custo elevado, né? Os planos de saúde, né, os seguros não costumam cobrir esse tipo de teste, então fica limitado mesmo, né, a alguns pacientes com um pouco mais de recursos, né, que conseguem arcar então com esses testes, mas idealmente poderia ser indicado para essas pacientes. Eu acho que é interessante também a gente reforçar, me chamou muito a atenção essa questão que vocês trouxeram do autoexame, né? Porque isso realmente foi muitos anos falado e feito campanha em relação a isso. Pelo que eu entendi da fala de vocês, não é que exclui, mas é para as mulheres que estão nos assistindo não ficarem esperando, então, ok, eu me toquei, então eu não preciso ir na consulta com a ginecologista, que é pelo contrário, né? A gente sabe, toda mulher sabe, né, que depois que menstrua, a gente deve ter um acompanhamento. É anual, doutora Tatiana? É mais ou menos anual. Eu sempre digo assim, não passar de 3 anos é muito. Que tem que ter aquele acompanhamento, até a questão do preventivo, que a gente sempre faz todo ano. Então, é de extrema importância, porque nesse momento, nessa consulta, a médica está ali, ela vai olhar para você, ela vai olhar para todo o corpo, ela vai fazer o exame, tem a experiência. A gente não pode... Eu sempre me perguntava isso, como que eu vou fazer o autoexame? Será que eu tenho competência técnica? Porque a gente não tem, né? Muitas vezes a gente vai notar algo muito já avançado, muito estranho. E vocês já têm muito mais essa habilidade, né? Então, só para a gente reforçar esse ponto. E eu também gostaria de fazer uma pergunta sobre a mamografia. Qual que é a idade para fazer, recomendado para fazer a mamografia? Quais são os exames que tem antes, né, da mamografia? Que a gente sabe que também tem ultrassom. Eu já fiz ultrassom de mamas e tudo mais. Se vocês pudessem explicar um pouquinho. E já falando dos exames que vocês têm lá na Vita também para o pessoal. Então, rastreio universal, a gente chama, que é aquele para todo mundo, né? Todo mundo,
acima dos 40, toda mulher acima dos 40 anos deveria fazer a sua mamografia anual. Aí, salvo, né, essa paciente que teve esse câncer de mama em parente de primeiro grau, essa aí sim realmente deveria fazer antes. Às vezes o pessoal diz assim para mim, Tati, mas assim, por que eu não posso fazer a mamografia antes? Né? Muito comum realmente essa pergunta. A mama da mulher, ela foi feita, né? A função dela é amamentar, é fazer parte da lactação, amamentação, amamentar o bebezinho. Conforme eu tenho essas glândulas ainda muito ativas, digamos assim, na mama, a mamografia ela fica um borrão branco. O raio-x não consegue passar direto por essa mama. Então, quanto mais jovem, mais glândula. Então, maior esse borrão branco eu vou ter na mama. Conforme a gente vai envelhecendo, a nossa mama ela vai sendo substituída por gordura. Algumas mulheres podem ler lá na sua mamografia, lipossubstituição. É uma coisa que vai acontecendo gradativamente com os anos. E o raio-x, né, que tem lá na mamografia, atravessa muito bem a gordura. Então, é uma mama muito mais fácil de estudar. Às vezes, a gente consegue deixar de fazer alguns outros exames, porque foi uma mama, digamos assim, mais fácil de estudar, porque ela tinha mais gordura, né? E essas pacientes, realmente, quanto mais jovem, mais glândula, mais difícil de fazer o estudo. Então, por isso que a gente acaba não recomendando essas mamografias muito cedo, porque o estudo acaba sendo muito inconclusivo. Pode ter até a chance de um falso positivo, então. Exatamente. O falso positivo, assim como o falso positivo, por exemplo, ali que tu falou também, teria competência para palpar a minha mama? Lógico que é sempre muito importante que qualquer pessoa conheça seu corpo, né? Esse conhecimento, essa apropriação do próprio corpo é uma coisa muito importante para todo mundo. Então, o que acontece? Dependendo da época que você palpar a mama, principalmente se for palpar ali na época pré-menstrual, a mama parece uma bolinha, um saquinho de bolinha de gude. Então, é muito fácil confundir e aquilo que era normal gerar uma ansiedade na paciente e gerar mais exames, gerar mais diagnósticos de uma coisa que às vezes não existe, né? Que é realmente o falso positivo. É eu achar que eu tenho alguma coisa sem eu ter. Então, por isso que até é um pouco, digamos assim, que desencorajado o autoexame também, porque acaba gerando muito falso positivo e muita ansiedade na paciente. Mas a mamografia, justamente, a partir dos 40, porque já está começando a acontecer essa lipossubstituição, essa substituição da glândula mamária, que é o que produz leite materno, pela gordura, né? Interessante. E daí, antes dos 40, vocês vão ter outros exames que são complementares. Daí, Existem casos, né, de tumores de mama em pacientes mais jovens, tá? Não são comuns, mas existem. Então, entra, claro, na importância do paciente se conhecer, né, e se identificar alguma alteração relevante, não demorar para procurar o médico, né, procurar prontamente, e ter a avaliação correta. Então, se a mamografia acabar não dando as informações necessárias, outros exames acabam cumprindo, auxiliando, né, no diagnóstico, como ultrassom de mama, né, que vai conseguir identificar com mais detalhes assim, o que é glândula, o que não é. Eventualmente até ressonâncias da mama podem auxiliar, mas são exames um pouco mais complexos, né, e dependem também de uma equipe para poder atuar de maneira a não entrar num resultado falso positivo, ou até deixar passar batido uma lesão importante, né, Matheus? Então, isso acaba sendo necessário ter um acompanhamento bem de perto. Então, em resumo, a consulta seria o primeiro passo, né? Para quem está assistindo aqui, para o profissional especialista direcionar o que tem que fazer, qual exame tem que fazer, o que tem que investigar. Uma coisa muito interessante que a gente teve ali a partir dos anos 2000, mais ou menos, foi uma epidemia da prótese de silicone. Né? A gente viu, assim, no Brasil, ascender essa curva de pacientes colocando prótese, né? Eu lembro ainda quando eu estava na residência, ali mais ou menos em 2010, se falava muito da paciente que tinha prótese, que para ela só servia a ressonância. Né? E acabava encarecendo muito a investigação da paciente com prótese de mama. E hoje a gente já sabe, principalmente agora ali, a partir do advento da mamografia digital, que
É um exame seguro para as pacientes com prótese de mama. A prótese não estoura, Muitas pode vezes fazer. É o suficiente também. É o suficiente, estuda bem o tecido mamário. Então, as pacientes, às vezes, que têm a prótese de mama, também ficam um pouco apreensivas com exames. Não, a gente pode fazer, não vai estourar a prótese, tá tudo seguro. certo. E já falando sobre esse tema, até a questão de riscos. É um mito? Aumenta os riscos? Diminui os riscos com a prótese? Olha, Rafael, o que eu vou dizer sobre isso? Eu vou dizer que a paciente fica muito mais atenta quando tem prótese de mama. Ela tem mais Não, mas atenção. não é um fator de risco, Não, né? não A é um fator de cirurgia em risco, si. mas ela fica muito mais atenta com os cuidados com a própria mama. Então, às vezes, as pacientes tendem até a encontrar cânceres mais cedo, né? Olha Porque só. se a gente for falar de câncer de mama, é uma a cada 8 mulheres, né, Rafael? É mais ou menos Mais ou menos isso, uma a mais cada ou menos 8 isso. mulheres vai ter câncer de mama. Uhum. Então, é um Uma índice muito estatística alto. alta, né? A paciente que tem prótese acaba cuidando muito mais, ficando muito mais atenta. E às vezes o risco dela é 1 em 8. Né? O risco É igual, de toda mulher. continua Igual, não muda. aumenta em nada. Só que geralmente são pacientes que têm um cuidado maior. Elas são muito mais atentas a alterações. A fisiopatologia do câncer ele não muda pela presença da prótese. Então, na verdade, a prótese não aumenta o risco, não agrega, né? É um mito mesmo pensar Não esse tem tipo de informação, nenhum não tem nenhuma link em relação a isso. É bom a gente desmistificar, né? Porque Mas o daí pessoal às vezes também tem... a palpação da mama já fica diferente, né? Então o autoexame perde qualquer relevância. Possibilidade. E a paciente ela vai ter que justamente acompanhar de perto, até pela saúde da prótese, né? Eventualmente precisa ser substituída, precisa fazer os exames de mamografia, né? Então isso acaba Levando mais a a um paciente. diagnóstico, porque a paciente vai estar monitorada. Tá? Então, e é justamente esse o objetivo dos exames, né? Permitir com que a doença ela seja detectada quando não traz nenhum sintoma e que daí isso também repercuta numa cirurgia de melhor qualidade, com menor dano, né, na mama. Pode ser feita uma cirurgia parcial, né, que a gente chama um setor de mama. Então, a paciente tem um resultado estético mais adequado, né, e isso tudo repercute em qualidade de vida também. Até tem porque muito- quando... Desculpa, Tem pode muito falar. mito no câncer de mama, Tem né? muito. Muito mito. Sim. Alimento que dá câncer, sutiã que dá câncer, desodorante que dá câncer. Nossa, a gente tem muita coisa. A gente escuta assim, todo Que não dia tem vem nada um a mito ver, né? novo, uma coisa nova, assim, que a gente precisa realmente desmistificar. Eu já ouvi até aquela questão de dormir com sutiã, né? Sim, a gente escuta muito assim, dormir de sutiã, aperta, dá câncer de mama, dorme com, dorme sem, se dorme sem fica flácido, se dorme com, dá câncer de mama, a gente não Dorme tem de nem- bruço. dorme de bruço, tudo isso a gente escuta falar assim, então não, também como diz o Rafa, não muda a história da doença, né? Não aparece mais Não por afeta causa nada. desse tipo de hábito de vida. E não. até é interessante falar, né? Eu tenho prótese e quando a gente vai colocar e vai fazer todo esse processo da cirurgia, é feito todo um exame, né? Passado por profissionais. Pelo menos no meu caso foi, né? Então é feito toda uma investigação antes de fazer esse processo para ver se não tem nada ali nas mamas, né? Se está tudo saudável. Então isso também é uma coisa interessante de colocar. Falando em mito, eu queria perguntar sobre os métodos contraceptivos, que também é um dos principais mitos aí que a gente escuta, né? E tomar anticoncepcional aumenta o risco de câncer, não só da mama, mas num geral, né? O pessoal fala que aumenta a chance de desenvolver um câncer. E eu gostaria de saber qual que é a relação, se é real isso, se tem alguma relação, se vocês puderem explicar um pouquinho. Existe um ligeiro aumento do risco de câncer de mama para as usuárias de anticoncepcional oral. Mas é uma coisa muito, muito, muito pequena. Só que assim, o risco de câncer de mama, ele aumenta conforme a idade da paciente. Então, às vezes, não é bom que a gente mantenha uma anticoncepção hormonal para pacientes que já estão principalmente acima dos 40 anos. Às vezes, a gente precisa rever esses métodos, né? O câncer de mama é muito raro antes dos 40. Não é inexistente, mas é muito raro. Então, não é uma coisa assim, vai ter que deixar de usar anticoncepcional por causa disso. Não. Mas a partir dos 40, talvez seja sempre bom a paciente estar conversando com o cirurgião ginecologista sobre o seu método, até porque não só o risco de câncer de mama aumenta o risco de diabetes, aumenta o risco da paciente ter pressão alta.
Então, tudo isso requer um manejo diferenciado da anticoncepção dela. Então, sempre conversando com o seu médico sobre isso. Os anticoncepcionais eles são protetivos para 2 tipos de câncer, né? Ele protege contra câncer de ovário, né? E ele protege contra câncer de endométrio, que é a parte do útero que descama todo mês e menstrua. Então, de certa forma, a gente também tem esse balanceamento, né? Com isso, a gente tem um menor risco de câncer de ovário e endométrio. Já puxando essa questão dos métodos contraceptivos, a questão ali da pílula do dia seguinte, que é uma coisa que é mais de emergência, só que tem gente que até abusa e usa o tempo todo. O que seria essa questão? Aumenta o risco também? Eu sempre falo que tem gente que toma tanto que já está em 2050, né? Já tá todo dia, foi, e já tá lá na frente já. Então, assim, ó, a pílula de seguinte, ela é uma pílula de progesterona, né? E qual que é a função dela? A função primordial dela é retardar a ovulação. Depois que a mulher ovulou, ela não tem muita função. Por isso que diminui muito a função da pílula de seguinte, por isso que ela falha muito. Né? Ela pode diminuir o endométrio, que é essa camada do útero que menstrua, e realmente a anidação da gravidez, né? A gravidez colar ali no útero pode não acontecer. Ela espessa também o muco ali do colo uterino, então é difícil uma ascensão dos espermatozoides por esse colo. Mas assim, realmente, eu sempre falo para os pacientes também, usou mais que uma vez no ano, vai rever sua anticoncepção, porque alguma coisa está errada. Porque é uma anticoncepção de emergência, sua casa não pega fogo todo ano. Né? Deus o livre um negócio desse acontecer. Então, sempre que a paciente precisar recorrer a esse tipo de método, que logo procure seu médico para estar rediscutindo sua anticoncepção. Eu acredito que, como não é um método como você falou ali, para ser usado de maneira rotineira, até para você fazer um estudo disso é complicado. Né? Para você fazer um estudo, eu vou colocar 10 mil mulheres para utilizar a pílula dia seguinte todo mês, né? E vou estudar elas por 10 anos para eu ver qual é o risco de câncer de mama delas. Possivelmente até tanta grávida nesse estudo que ele ia ser invalidado, acho que já no 2º mês, entendeu? Então, não seria nem ético, provavelmente, pesquisar isso. Eu acho que uma questão também é que, atualmente, os anticoncepcionais mais modernos, eles têm uma quantidade cada vez menor, né, de hormônio. Então, muito provavelmente, o impacto disso, né, no risco do câncer acaba sendo reduzido também, né? É difícil, como a doutora Tatiana falou, ver bem qual que é a real ação desses hormônios, porque a paciente ele vai envelhecendo e a idade acaba sendo o principal fator de risco para o câncer de mama. Uma coisa que eu queria comentar também é que, para pacientes, depois que tiveram o diagnóstico de câncer de mama, a anticoncepção com comprimidos hormonais, né, mesmo de baixa dosagem, é contraindicado, tá? Porque existem alguns tipos de câncer dependentes de hormônios e que daí pode acontecer um efeito estimulador, né, dessas células tumorais. Então, o uso de anticoncepcionais é contraindicado, né, para paciente já com o diagnóstico de câncer de mama. No caso da anticoncepção hormonal e a terapia de reposição hormonal nas pacientes com câncer de mama é contraindicação absoluta, né? Não se faz. Tudo isso tem que ser investigado com um especialista, né? Por isso a importância de ter vários profissionais aí olhando para aquele caso, porque cada situação é uma, né, gente? Então é bem complexo. Falando de pacientes, até nem está no roteiro, mas falando de pacientes que já tiveram câncer, essas pacientes câncer de mama, elas podem engravidar depois, elas podem amamentar. Qual que é a relação disso? Isso vai diminuir as chances de ela poder ter filhos ou qualquer coisa nesse sentido? O diagnóstico do câncer de mama não vai necessariamente deixar a paciente infértil. Tá? Se ela for uma paciente pré-menopáusica, né, ainda na idade de ter filhos, né? Mas os tratamentos envolvidos, sejam eles de tratamento com bloqueadores hormonais, né, que se usa, ou os tratamentos com quimioterapia, podem interferir, sim, na fertilidade da paciente. Temos que em torno de pouco mais de 40% das pacientes, depois do tratamento de quimioterapia, pode vir a ficar com falência ovariana, né, ou seja, ficar infértil. Mas, nas pacientes que preservam a fertilidade, seja que acabam mantendo a fertilidade depois da quimioterapia, ou que tem
o congelamento dos óvulos, né, antes do tratamento com a quimioterapia, elas podem sim passar por uma gestação sem dificuldades, né, depois que te fizer completar o tratamento oncológico. E já falando dessa parte ali mesmo, a Rose já puxou o assunto sobre os pacientes que tiveram, mas qual que seria o tratamento? Porque o Outubro Rosa, ele é prevenção, diagnóstico precoce, mas também ele tem o tratamento e o combate. Então, eu fui diagnosticado com câncer de mama. Qual seria o procedimento a seguir? Perfeito. Então, daí, o paciente com o diagnóstico de câncer de mama tem que ser referenciado para avaliação multidisciplinar, tá? Envolvendo o mastologista, que é o médico que opera a mama, tá? E o oncologista clínico. Se for uma lesão pequena, né, com características favoráveis para uma cirurgia, pode ser indicada uma cirurgia inicial. Então, o paciente retira a mama, o segmento da mama acometido, é feita uma análise dos linfonodos, tá? A gente chama de análise do linfonodo sentinela, e isso vai determinar se tem alguma lesão, né, além da mama, e dependendo da quantidade de linfonodos que for acometido, pode indicar também um complemento cirúrgico, né, que a gente chama de esvaziamento axilar, que seria a retirada de várias cadeias linfonodais, né, que podem ainda persistir com alguma célula tumoral. Depois disso, tem a avaliação do tratamento sistêmico, tá? Também vai diversos fatores, como o tamanho do tumor, o número de linfonodos que eventualmente podem estar comprometidos, mas também uma análise molecular, né, dos hormônios do tumor, né, a gente chama de imunohistoquímica. Então, vai fazer uma avaliação dos receptores hormonais no tumor, do HER2, né, que é uma proteína também de superfície que configura uma maior agressividade e um tumor mais propenso a desenvolver metástases. E isso vai também definir o tratamento da paciente, né, o número de medicações, o tempo de tratamento. Depois disso, também a paciente que é submetida à cirurgia também pode ser submetida a uma radioterapia, né, que seria um outro tratamento local. E depois disso, o acompanhamento, né, e o restante do tratamento hormonal dela, caso indicado, né, vai entrar aí como o plano de tratamento. E eu queria complementar essa pergunta, até para o pessoal, né, as mulheres que estão nos ouvindo, nos assistindo aí. Em algum momento você falou sobre essa dificuldade que a gente ainda tem, a gente falou sobre isso no episódio com o Dr. Tiago também, de falar sobre o câncer. Até pouco tempo atrás a gente não falava nem a palavra, nossa, vai falar câncer, vai atrair. Né? Então, a gente tem uma dificuldade, parece que câncer está relacionado com a morte já. Você recebeu uma sentença, né? Como a doutora Tatiana colocou, que as pacientes já ficam muito nervosas e tem toda uma parte psicológica também envolvida, e eu sou psicóloga, eu gosto de reforçar também que um diagnóstico de câncer, ele vem com peso psicológico muito grande, né? Então, precisa também, o ideal é que tenha um acompanhamento psicológico para dar esse suporte. Mas eu gostaria de perguntar as chances de cura, até para tranquilizar o pessoal que está nos assistindo, né? Porque a gente sabe que cada vez mais a gente vem com a evolução da medicina e o câncer hoje ele já não deve mais ser visto como uma sentença de morte. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, doutora Tatiana. Na verdade, hoje a gente já vê o câncer praticamente como uma doença crônica. A gente vê os pacientes vivendo muitos anos depois do câncer, 10, 15, 20 anos depois do câncer, se curando do câncer. Então, é realmente assim, o diagnóstico precoce, né, ele é imperioso para paciente que quer ter uma maior longevidade, para paciente que quer ter uma melhor qualidade de vida. O diagnóstico precoce, sem dúvida, talvez o maior fator determinante, né, Rafael, nessa longevidade da paciente. Acho que até o Rafa pode falar melhor disso do que eu. O diagnóstico precoce justamente permite curar essa paciente. Então, dependendo do estádio, né, a paciente pode ter mais de 90% de chance de cura. A gente vê pacientes, né, sobreviventes de câncer por décadas a fio, e mesmo nos estágios, né, mais avançados, a gente vê inovações, né, na medicina, seja com tratamentos hormonais, seja com até imunoterapia, né, a gente vê hoje em dia entrando para o tratamento do câncer de mama e permitindo as pacientes terem sobrevidas que antigamente eram impensáveis, né? Então, como a Tatiana falou, o câncer ele passa a ser tratado como uma doença crônica,
né, que a paciente vai acompanhar por um tempo indefinido e fazer os ajustes dos tratamentos, né? Então, isso vai permitir o ganho, né, de sobrevida e, principalmente, qualidade de vida também. Isso é uma ótima notícia, né, gente? Se a gente fosse ter essa mesma conversa, sei lá, 20 anos atrás, era muito complexo, né? Então, isso é muito legal. Fico bem feliz de ouvir isso. Muito mesmo. Quer fazer a próxima? Eu tenho uma pergunta, na realidade, que seria... Talvez seja até um pouco básica essa pergunta, mas eu acho interessante fazer. As mamas, muitas vezes as pessoas retiram as mamas, certo? Então vai lá, faz a cirurgia, tem a retirada das 2 mamas. Essa questão, ela evita completamente a possibilidade de um câncer? Ou eu tô com câncer, vou lá, retiro as 2 mamas, acabou, não tem mais nada? Como é que seria essa parte? Bom, Matheus, infelizmente não existe nenhum tratamento 100% garantido. Exatamente. Mas uma cirurgia redutora de risco, que chama, tá? Para um paciente sabidamente que tem mutação do gene BRCA1, BRCA2, e opta por fazer uma cirurgia de retirada das mamas, ela vai ter uma redução drástica, assim, do risco. Então, como a Tatiana falou, né, existem casos que os pacientes podem ter 50% de chance de câncer de mama. Esse risco ele cai para menos de 10%, né? Menos de 5%. Mas ainda existe o risco lá. Existe o risco. Existe. Isso é controlado, né? Aí o paciente também vai manter todo um acompanhamento, né, especializado. Não vai ser uma paciente que vai estar sozinha, né? Ela não vai... Seria injusto com a paciente, né? Dizer que está resolvido. Né? A questão é que ela tem uma mutação, isso precisa ser valorizado. Até para planejamento, né, dos familiares dessa paciente, seja que ela tenha filhos, seja irmãos, né? Então tudo isso precisa ser bem discutido, né, para permitir o diagnóstico, né, seja da doença ou do risco, né, e manejar isso da melhor maneira. Uma coisa que é importante que a Rafa falou, pegar esse gancho dos familiares. As pacientes têm medo de falar câncer. As pacientes têm medo de ter câncer, de falar sobre câncer. E o que acontece aí? Talvez nas famílias fosse muito importante, né, valorizar esses quadros para que, principalmente, assim, o oncologista da paciente, ele acompanha ela por muito tempo. Né? Acompanha ela anos a fio. Como a gente falou, é uma doença crônica. Então, acredito que também a família envolvida, né, possa estar um pouco mais alerta, principalmente desses parentes de primeiro grau. A mãe da paciente, a filha da paciente, né, netos da paciente, irmãs, né, às vezes coexistem irmãs, às vezes de idades muito próximas. Então, que todas elas possam, através do seu oncologista clínico também, estar bem orientadas e estar bem mais atentas a esse histórico familiar ser importante. A gente sabe, praticamente 10% dos cânceres têm um fator genético importante. 90% dos casos do câncer de mama, eles são aleatórios, né? Tem, às vezes, a ver com a qualidade de vida que a paciente tem, né? Peso, atividade física, sedentarismo, hábito de fumar, se ela amamentou, se ela não amamentou, se ela menstruou muito cedo, se ela parou de menstruar muito tarde. Então, esses são fatores de risco para que essa paciente desenvolva câncer de mama, né? Quanto mais idade tem, né? É um fator que a gente não consegue modificar, né? Ninguém consegue não ficar mais velho. Então, mas eu acho assim, através do seu oncologista clínico, que a paciente possa, que o oncologista também possa estar valorizando essas parentes de primeiro grau da paciente, para que não tenham medo, mas tenham consciência, né, que elas são pacientes com maior risco e tem que cuidar um pouco mais também. Acho isso muito importante. E a gente sempre fala, né, que o diagnóstico de câncer ele é da família toda. Exatamente. Né? Então, só se confirma isso com a fala de vocês, tanto a parte biológica, genética, quanto a parte psicológica também, né? Então, essas pessoas precisam ser preparadas. E já nos encaminhando aqui para o final, acredito que a gente já falou bastante sobre os fatores de risco, mas eu gostaria de ouvir de vocês também quais são os fatores protetivos, né, que acabam prevenindo. Você falou algumas coisas sobre estilo de vida, se vocês puderem listar um pouco mais sobre isso, só para a gente reforçar para o pessoal que está assistindo. Acho que o principal, né, é a paciente se conhecer e ter bons hábitos de vida, né? A Tatiana comentou ali que obesidade, sedentarismo são fatores de risco, né, isolados, né, para câncer de mama.
Então, prática de atividade física, né, uma dieta equilibrada, né, evitar consumo de alimentos gordurosos, excesso de sal, tudo isso tem impacto não só para o controle do câncer de mama, redução do risco do câncer de mama, mas para diversas outras condições de saúde, né, seja doenças metabólicas, doenças como diabetes, hipertensão, né, vão ter uma redução do impacto delas também. Todos os outros cânceres também, né? Praticamente, Doutor, né? A gente falou sobre isso também no outro episódio. Exato. Cessar o tabagismo, né? Comida enlatada. Comida enlatada, exatamente. Os processados, né? Estilo de vida num geral, assim, alimentação, comentando exercício. Um pouco do estilo de vida, né? A gente tem um modelo social hoje também que prioriza, né, a carreira, o trabalho. Então, muitas mulheres acabam tendo o filho numa idade muito mais tardia na vida, né? Antigamente, antes dos 20 anos, era comum os pacientes terem o primeiro filho, as mulheres terem os primeiros filhos. Hoje em dia, depois dos 30, é a regra. Então, esse também é um fator de risco, né, para desenvolvimento de câncer de mama, porque o tempo de circulação hormonal nessa paciente, né, desde o período que ela começou a menstruar até que ela venha ter o primeiro filho, a questão da amamentação também, né, o fato de dar de mamar é um fator protetor, e quanto mais tempo o paciente, a mãe, consegue dar de mamar para o seu bebê, isso vai repercutir numa proteção para ela. Estava revendo ali, em torno de cada 12 meses que você consegue manter a amamentação para o teu filho, você diminui mais de 4%, em 4,3%, o risco pessoal de câncer de mama. Olha que interessante esse dado. Se o paciente tem múltiplos filhos e consegue ter um tempo de amamentação de qualidade e longo, isso certamente vai ter benefício, né, e redução do risco para câncer de mama. Eu acho que foi muito interessante isso, né, Rose? A gente aprendeu tudo isso. Muito legal, um baita no episódio. Quer complementar com algum fator protetivo, doutora Tatiana? Ou alguma coisa que a gente não tenha comentado? Eu acho que realmente a questão do aleitamento materno, a mama cumprir sua função, né, é muito importante. E hoje a gente vê assim até a maior apoio de políticas públicas para a amamentação, né? Por exemplo, a gente vê a média de tempo de amamentação da mulher brasileira são 60 dias. Sério? São 60 dias, tá? A média de amamentação no Brasil são 60 dias. A gente tem uma licença médica para cuidar do bebê de 120, agora em algumas empresas estendidas para 180 dias, né, que é insuficiente para que a mulher mantenha esse aleitamento por um tempo que realmente faça diferença no risco dela, né, que diminua esse risco. Então, até essas políticas públicas, né, têm que ser implementadas visando melhorar com que a mulher possa exercer a função dela, né, de amamentação, de acalento, de cuidado com a família dela também, né. E, lógico, reduzindo esse impacto da vida dela, né, de um diagnóstico de câncer de mama, do impacto financeiro que isso tem para toda a cadeia de saúde também. Então, esse tipo de campanha, como as campanhas que promovem aleitamento materno, são de muita importância também. Uma última pergunta antes de a gente chegar mais para a finalização. Eu só queria complementar antes de passar para ti, mas isso é muito importante o que você está trazendo, doutora Tatiana, porque isso para os empresários, as empresárias que estão nos ouvindo, isso é uma questão, como a doutora falou, de políticas públicas, isso é uma questão social. Então, as empresas, além dessa parte da licença maternidade, a licença paternidade, que também seria uma outra discussão que acaba sendo suporte para essa mãe, né? Então, isso daria outro debate aí também, e que é muito importante. Mas as empresas terem espaços para essa mãe poder amamentar o seu filho, os lugares mais públicos, por exemplo, aeroporto, shopping, que tenham um local adequado, né? Que a gente muitas vezes não vê isso acontecer, as mães se sentem envergonhadas, acaba culturalmente tendo um impedimento aí, né? Então, a mãe, quando ela está amamentando, muitas vezes até ela é julgada por aquilo, e é um ato natural, é um ato de amor, né? Então, que a gente está trazendo todas essas variáveis aqui no dia de hoje, então que possam ter esses espaços e que a mãe se sinta segura fazendo isso. Eu acho que isso é muito importante, e isso com certeza vai aumentar o tempo
né, que essa mãe se dispõe a fazer isso. A gente sabe que a parte psicológica também afeta até a produção de leite, inclusive, né? Então, se a mãe está muito estressada, se ela está mais tranquila, tem todo um processo aí, porque, afinal de contas, somos seres integrais, né? Não tem como separar. Então, isso é muito importante. Ainda bem que você falou isso, porque a minha pergunta é justamente sobre isso. E já puxando, né, a última dúvida aí, para essa questão, você falou do tempo de amamentação certo. E a Rose agora complementou ali sobre a questão do estresse e afetar a produção de leite. A questão da quantidade de produção de leite, muitas mães têm dificuldade em produzir leite suficiente para a criança, acabam tendo dificuldade na amamentação por causa disso. Então, essa parte influenciaria no tempo, a pessoa se sentiria mal? Como é que funcionaria isso com a possibilidade do câncer de mama? Então, realmente assim, ó, para a mãe estar amamentando, ela precisa estar tranquila, ela precisa de tranquilidade, né? Hoje a gente vê assim, o pessoal tenta alimentar em frente à tela, ó, o bebê aqui, a tela aqui, né? Então a gente Celular aqui, celular trabalhando. aqui, né? Estimulando a dopamina aqui, né? E a prolactina lá no cérebro. O que acontece? A gente tem um hormônio cerebral que chama prolactina, tá? Ela é produzida na hipófise posterior. E o que acontece? A gente tem, digamos assim, um antídoto, um hormônio que vai contra ela, que é a dopamina. A dopamina é um hormônio do bem-estar, né? É um hormônio que vicia a gente nas coisas. Por que a gente está tanto nas telas hoje? Porque elas fazem com que o nosso cérebro se inunde de dopamina. É gostoso? É bom ficar ali vendo meme o dia inteiro. Sorrindo, né? Vendo foto bonita. Ninguém quer ver coisa feia, né? Então, a mãe precisa estar tranquila para que ela possa produzir essa prolactina, tá? Então, a prolactina vai estimular a produção de leite na mama e esse bebê vai conseguir mamar. Hoje, o que a gente vê? Então, esse excesso de estímulo anterior, às vezes, o que a gente vê também, as mães, às vezes, muito hostilizadas. Não quero receber visita agora. Não vem doente ver meu bebê. Então, todos esses estresses que a gente tem que pensar e passar e dizer para os outros é uma coisa que, de certa forma, também vai minando a amamentação, né? Porque essa mãe não está bem tranquila. Então, por exemplo, assim, ó, a gente tem um número, por exemplo, de demissões nas empresas muito grande depois do primeiro ano, que essa mulher volta da licença maternidade e do aleitamento, né? Então, por exemplo, assim, essa intranquilidade se ela vai voltar, se ela vai ter o posto de trabalho ou não, se ela vai conseguir contribuir com a renda da família dela ou não. Então, toda essa ansiedade que se tem prejudica a amamentação. Então, o ideal é que a gente tivesse, né, cada vez um estilo de vida um pouco mais tranquilo, que é uma coisa que a gente não vê hoje. A gente vê as pessoas cada vez mais correndo, cada vez mais estressadas, cada vez mais dependente ali na velocidade do WhatsApp, que tudo ocorre mais ou menos ao mesmo tempo. Então, a gente vê essa certa intranquilidade e isso como é cultural, é social. Então, isso se reflete nesse tempo de amamentação também. Porque nós somos, né, seres sociais. A gente vive em comunidade. A gente não conseguiria viver sozinho. Então, se a gente está inserido nessa comunidade, a menos que alguma coisa dentro desse contexto mude, é difícil com que a gente mude esse tempo e essa percepção que o aleitamento é importante, que o tempo é importante, tempo de qualidade com a nossa família, tempo de qualidade com os nossos filhos, esse tempo de amamentação, tudo isso é muito importante. E somos seres sociáveis, né, doutora Tatiana? E eu não vou lembrar agora exatamente a frase, mas tem uma frase que fala, né, que um filho, ele não é da mãe e do pai, né? O filho é da aldeia inteira, ele é da vila toda. Exatamente. Então, isso é uma responsabilidade social, né? Então, quando uma mãe engravida, um pai, né, vai ter um bebê, não é uma questão só dos dois. Eu acho que as empresas, a sociedade tem que começar a olhar dessa forma. Né? Na aldeia, a mãe tem a criança, mas todos ajudam. Tem uma rede de apoio. A gente não consegue dar conta disso tudo sozinho. E se isso não acontecer, isso lá na frente vai gerar todo um custo também para o Estado. Né? Lembrando que tudo isso que a gente está falando, a gente traz a Vita, claro que é uma clínica particular, mas todos esses exames, tratamentos para o câncer de mama, ele é fornecido pelo SUS também.
Então, é uma coisa que se conecta e, no fim, vai dar um resultado lá que vai acabar afetando toda uma sociedade. Então, é uma situação que a gente tem que pensar no coletivo, né? Eu acho que a gente já tem bastante informação, né, para as pessoas que estão assistindo, e eu gostaria de deixar um espaço, né, agora para vocês dois fazerem as considerações finais, deixarem dicas para as pessoas também, o que vocês desejarem falar agora. Bom, eu quero me colocar à disposição, né, como atendo ali na Vita, então não só o paciente que já acompanha, né, mas pacientes que têm alguma dúvida, tem algum caso na família, né, tem alguma vontade ali de saber sobre exames, saber sobre, né, métodos de prevenção. Acho que isso tudo é importante a gente poder discutir. Cada caso pode ter sua particularidade e uma abordagem diferente. Então, além de me colocar à disposição, a gente sabe que tem ali os ginecologistas, a equipe, né, preparada para abordar essa paciente, para poder acompanhar ela da melhor maneira. Né? Gostaria de passar suas redes sociais, doutor? Tenho o meu Instagram, né, Dr. Rafael Zimmermann, e fico à disposição também para dúvidas, né, e outras questões. Perfeito. Doutora Tatiana? Então, também queria ficar à disposição, né, de todos que estão vendo o podcast, o Hora D. Todos os pacientes, né, sabem que podem encontrar a gente na Vita. Quem quiser ter um atendimento integral, a gente, né, somos seres biopsicossociais, vivemos num ambiente, vivemos numa comunidade, então tenho certeza que todos nós lá na Vita, a gente tende a entender, a pensar e buscar o melhor para todas essas esferas, para que o nosso atendimento seja completo. Bacana. E nós gostaríamos de agradecer, então, a presença de vocês dois aqui hoje, a disponibilidade por trazer tanto conhecimento, tanto conteúdo de qualidade aqui para os nossos ouvintes. Muito obrigada. Doutora, questão da tua rede social, qual que seria? É DRA Tatiana Stenger, né? Me encontrar no Instagram, que tem bastante conteúdo lá pro pessoal. Depois a gente marca ali. Em breve a gente vai ter o site também, fica... Show de bola. Legal, pessoal, ambos os arrobas estão na descrição, então é só puxar ali para baixo e visualizar os arrobas. A gente gostaria de agradecer a vocês dois por terem participado do episódio. Eu acredito que foi de grande proveito, eu gostei bastante. E você, Rose, gostou? Eu adorei. Eu acho que a gente poderia ficar mais umas 3 horas aqui falando. Eu também, eu acho. Vai tranquilo esse episódio. Vai bastante, né? Espero que vocês tenham gostado e agradeço também para quem ficou assistindo, né, até aqui. Comentem, mandem sugestões de temas também para a gente está aberto aí. E não esqueçam de se inscrever no canal Hora D Podcast, seguir a gente lá no Spotify também, fazer a avaliação, né, Matheus? Agora tem avaliação no Spotify, já vou aproveitar e já vou pedir para vocês também fazerem, então avaliem lá. E também, se não gostaram de alguma coisa, mandem o feedback, que eu acho que a gente tem que estar aberto para isso. Tá sempre melhorando, né? É isso aí. Perfeito, pessoal. Muito obrigado. E esse foi mais um Hora D Podcast. Tchau, tchau. Tchau, gente.